Dize às fiéis que recatem os seus olhares, conservem os seus pudores e não mostrem seus atrativos, além dos que naturalmente aparecem, que cubram o colo com seus véus. Alcorão 24:31. Ó profeta, dize à tua esposa, tuas filhas e as mulheres dos fiéis que, quando saírem, se cubram com as suas mantas. Isso é mais conveniente para que distinguam das demais e não sejam molestadas. Sabei que Deus é indulgente, misericordiosíssimo. Alcorão 33:59. A partir desses versículos, estudiosos da jurisprudência consideram que as mulheres podem se vestir de maneira diferente em 3 tipos de situação: na presença de parentes da mesma linhagem e daqueles que são casados com eles, os mahrams, perante as outras mulheres muçulmanas e diante de homens que não são mahrams ou mulheres que não são muçulmanas. Embora as escolas muçulmanas possuam divergências quanto aos que as mulheres devem cobrir na frente dos mahrams e das demais muçulmanas, os estudiosos concordam quanto à maneira delas se vestirem na frente de pessoas fora desses grupos. Todo o corpo deve ser coberto, com exceção do rosto e das mãos, incluindo os pulsos. Em geral, as muçulmanas começam a se vestir assim na puberdade. Somente o Irã e a Arábia Saudita possuem leis que obrigam o uso do véu islâmico. Os demais não possuem leis formalizadas, mas existe uma lei, digamos, social de uso que impulsiona até mesmo a muçulmana que não queira usar o véu a usá-lo, ou pela imposição da sociedade ou por temor aos versículos corânicos, embora muitas usem sim, porque amam. Há diversos relatos de muçulmanas que se sentem felizes com mais um adorno, um acessório, ainda mais com a conotação de respeito que ele atribui. É também usado para reduzir o desejo sexual masculino. No entanto, e em verdade, cobrir a cabeça e o corpo antecede o Islã. Judias, hindus e cristãs cobriram a cabeça em vários momentos da história e em diferentes partes do mundo. A própria Bíblia fala em véu em 1 Coríntios 11, 3-16, onde o apóstolo Paulo exorta as mulheres a cobrirem a cabeça ao orarem ou profetizarem, e defende ainda que tanto homens como mulheres se vistam de forma honrosa. Nos dias atuais, para muitos ainda que de outras religiões não islâmicas, ainda é uma forma de respeito a Deus, em especial durante as orações. Assim, as principais vestimentas muçulmanas são o hijab, que é o tipo mais comum de véu, usado para proteger o cabelo e o colo. No nosso conhecimento ocidental, trata-se de um lenço. Em alguns países é comum que as mulheres utilizem tipos de véus diferentes do hijab, que também cobrem as mesmas regiões do corpo. São alguns exemplos: a dupatta ou chunari e o ghungrhat, na Índia e no Paquistão, kimeshek, no Cazaquistão e Quirguistão, safseri, na Tunísia, a shaila, no Golfo Pérsico, e o tudung, na Malásia, Singapura, Brunei e Indonésia. Muitas vezes, associados ao hijab, as mulheres usam a baia, que é um vestido de manga comprida. O hijab, juntamente com a baia, é muito encontrado nos Emirados Árabes, por exemplo. Chador, tipicamente iraniano, é um tipo de lenço semelhante ao chale, porém longo, que cobre todo o corpo, com exceção do rosto, mãos e pés. Normalmente as mulheres usam um alfinete para prendê-lo, mas também é um costume segurá-lo apenas com as mãos. É possível encontrar o chador em diferentes cores e estampas, no entanto, o preto é a opção utilizada pela maioria das mulheres. Seu uso é mais comum na vertente xiita, aquela cujo sucessor de Maomé é Ali, primo e genro do profeta. O chador possui algumas semelhanças com outros trajes típicos da cultura muçulmana, como, por exemplo, o quimar ou rimar, que cobre o cabelo e o colo, e o jilbab, que deixa à mostra somente o rosto e as mãos.
O niqab é um véu que cobre todo o corpo, inclusive o rosto, deixando somente os olhos à mostra. Está mais presente na Arábia Saudita e em outros países do Golfo Pérsico. O niqab pode ser encontrado em diversas cores e tons diferentes, no entanto, a vestimenta toda preta é a mais difundida. Na cultura muçulmana também existem outros trajes que, assim como o niqab, também deixam somente os olhos descobertos. Um deles é encontrado até hoje em países islâmicos, como o haik, muito encontrado na Argélia, e o outro é o yashmak, que foi muito difundido na Turquia no passado. O niqab é bastante polêmico, tendo sido abolido em alguns países ocidentais, como é o caso da França e da Bélgica, por questões de segurança. A burca. Enquanto o niqab não impõe nenhuma obstrução aos olhos e nem oculta pés e mãos, a burca os cobre com uma tela. Seu uso ainda é comum, especialmente em países do sul da Ásia, em áreas onde houve influência wahhabita, que é uma vertente islâmica, e na região do Talibã. Na cultura islâmica existem ainda outros trajes semelhantes que também cobrem todo o corpo, como é o caso da bolshia, do Golfo Pérsico e a paranja, Uzbequistão e Tajiquistão. Contudo, embora a prática seja recorrente, cobrir as mãos e o rosto não é obrigatório, segundo os estudiosos da jurisprudência islâmica, já que nenhuma dessas partes é considerada íntima. Nazma Khan, que imigrou para os Estados Unidos de Bangladesh aos 11 anos de idade, enfrentou uma interminável vergonha só por usar um lenço na cabeça em Nova York. Em 2013, ela começou o Dia Mundial do Hijab, uma data para mulheres muçulmanas e não muçulmanas experimentarem o uso de um lenço na cabeça. Celebrado em 1º de fevereiro, é uma expressão de solidariedade e apoio à liberdade de religião. A rena, apesar de não ser uma vestimenta, complementa o modo de se expor a terceiros pelas muçulmanas. Por mais de 5.000 anos, a rena tem sido um símbolo de boa sorte, saúde e sensualidade no mundo árabe. A planta tem sido associada com a magia positiva e fornece um link para uma idade antiga cheia de espíritos bons e maus, chamados de Baraka e Jinnun. Diz a lenda que Maomé, Muhammad, usava rena para tingir a barba e que a flor rena era a favorita do profeta. Como resultado, a rena ocupa um lugar único no mundo muçulmano. Ela é usada tanto para fins decorativos e mágicos, como em sanções religiosas. As primeiras evidências claras de aplicação de rena no corpo aparecem em múmias egípcias cujo cabelo e as unhas foram coradas com os tons de marrom avermelhados da rena. Cresceu bastante no Egito e foi levada para a Índia, onde era usada pelo menos desde 700 AD para a decoração de mãos e pés. Noivas em todo o mundo árabe ainda participam da tradicional festa da rena. A pasta de rena é cuidadosamente aplicada e deve permanecer em repouso sobre a pele por várias horas para criar uma mancha escura. Durante esse tempo, a noiva é aguardada por seus amigos e familiares, onde tem uma última oportunidade para se socializar sem ainda a responsabilidade de uma esposa, o que é levado muito a sério no mundo muçulmano.